We're the people who do this. We're the people who do this. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje para o terceiro webinar da série de transformação digital baseada em Fusion. Hoje o Douglas vai falar para vocês sobre design de produtos baseado em sustentabilidade. Então, boa tarde, Douglas, boa tarde, Bruna, Natália, da ETC, Douglas, da Coolmaker. Obrigado por preparar este webinar aqui para a comunidade Autodesk da língua portuguesa. E agora passo a palavra aí para você. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Natália, Bruna. Hoje é um tema muito interessante porque eu acho que aqui a gente começa, sob o meu ponto de vista, a criar uma identidade do Fusion um pouco diferente de outros softwares que têm outros propósitos, né? Quando a gente fala de desenvolvimentos de protótipos ou produtos inteligentes, e quando a gente fala de algo inteligente dentro da manufatura, nós estamos falando de sustentabilidade, nós estamos falando de utilização de recursos, customização de processos, adequação para resíduos ou resíduos que podem vir a ser produtos, ou seja, a gestão dos processos de manufatura, eles precisam de informações, de dados, de tecnologia para poder ajudar na tomada de decisão e no direcionamento do caminho. E o Fusion tem, dentro das suas ferramentas, dentro das suas extensões, algumas soluções muito interessantes para esse momento e para esse desafio dos processos de manufatura, seja numa empresa de pequeno porte, seja numa empresa de grande porte, as necessidades e as demandas são as mesmas, e eu vou mostrar como que a gente consegue ter resultados, como que a gente consegue trabalhar dentro desse conceito quando se fala de sustentabilidade e engenharia circular. Eu vou fazer uma apresentação usando uma parte expositiva, depois eu vou mostrar em loco com o software que fica mais fácil, né? Como a gente tem se apresentado, eu sou uma pessoa que já trabalha dentro da área de produto e manufatura há mais de 40 anos e tenho vivenciado e sou um privilegiado nesse sentido de ver toda a evolução do que é o conceito de se pensar num produto, gerar esse produto, viver com as frustrações e as adequações desse produto, desde um processo 100% manual até processos hoje extremamente tecnológicos, né? Eu nunca falo 100% tecnológico, porque a tecnologia é uma coisa muito dinâmica. Então, nesses 40 anos, eu vi essa cadeia sendo construída, e é com essa expertise que eu vou tentar contribuir com vocês aí que estão entrando nesse mundo fantástico, né? Eu vou, na fala de hoje, tentar trabalhar esses 5 pontos, né? A renderização de nuvem, que é um recurso extremamente interessante, porque eu não preciso de máquinas, eu não preciso de recursos muito pesados quando eu trabalho no conceito de nuvem, então o custo do meu processo cai bastante, sem falar na comunicação, na velocidade. Nós vamos falar um pouco de engenharia regenerativa aplicada, como a eletrônica tem se comunicado e tem criado uma sinergia muito grande com a mecânica, evitando, com certeza, uma das áreas que mais geraram desperdício, que mais geram descarte, que são as indústrias e os processos eletromecânicos, como que você pode ter esses elementos conectados e diminuir desperdício, diminuir tempo de processos inadequados, gestão de dados, como você pode trabalhar, e a integração de processos produtivos, tá? Primeiramente, a gente vai falar de renderização, e a renderização, a gente já pautou nos webinars passados,
ele é um dos elementos desafiador quando se fala em termos de recurso, quando se fala em termos de investimento. Por quê? Porque normalmente são atividades que demandam um bom processador, boas máquinas, e hoje em dia o processo de renderização ele vai além do aspecto estético, né? Ver alguma coisa esteticamente correta. Hoje você consegue, através da renderização, prever e preconizar algumas situações que você pode vir a ter de qualidade, de microfissuras e coisas nesse sentido. Então, a renderização para os processos de manufatura me ajuda muito na tomada de decisão, como se fosse uma inspeção visual. E quando eu tenho esse conceito em nuvem, torna-se muito mais fácil, porque eu não preciso de máquinas e nem softwares instaláveis, eu tenho plugins e a Autodesk com Fusion tem essa potencialidade de trabalhar com renderizações em nuvem, ou seja, eu me aproprio momentaneamente do servidor da Autodesk para fazer esses processos e o meu computador ele passa a ser um terminal de transmissão desses processos. Então, isso é muito interessante, isso daí customiza muito processos que no passado eram feitos em máquinas físicas, né? Outro aspecto extremamente interessante são as conexões que a gente tem dentro da nuvem de modelagens paramétricas, que são modelagens extremamente lineares, com a integração em desenho 2D. A gente tem como característica o fato de trabalhar em nuvem é a capacidade que a gente tem. Se nós estivermos locado numa mesma conta do Fusion ou tiver nessa conta um grupo de trabalho que estejam locado e que estejam habilitados para poder fazer comunicação, todo o desenvolvimento paramétrico que eu tenho de um desenho ou de um projeto, ele automaticamente vai se atualizar dentro da documentação 2D. Então, o conceito paramétrico, isso aí serve também para o orgânico, tá? Você consegue trabalhar dentro desses contextos. E o que é bacana? Eu vou mostrar depois uma montagem paramétrica, eu consigo exceder o aspecto só da geração de documentação atualizada. Eu consigo fazer alguns testes ainda dentro do ambiente virtual, customizando a necessidade que às vezes eu tenho de gerar produto, chegar à conclusão que alguns testes, por exemplo, de montagem ou de folga, eles estavam errôneos já no projeto, e eu gerar produtos ou protótipos físicos e chegar a essa conclusão através do protótipo físico e ter que pegar todo aquele produto físico e descartar, e gerar sucata, e gerar custo, e aí cair naquele ciclo que eu disse de sustentabilidade. Então, modelagem paramétrica, a gente vai entender como isso funciona, tá? Eu vou mostrar como a documentação ela passa a ser uma extensão, e uma das coisas interessantes em plataformas de nuvem com APIs aberto é que eu consigo trabalhar essa documentação, seja num arquivo nativo do Fusion ou em outros arquivos como DWG, DXF, PDF, arquivos de outros softwares de modelagem. Por quê? Porque uma das propostas que eu tenho com o Fusion é integração, né? Ele não é um software que tem como propósito fazer com que você abra a mão daquilo que já se utiliza dentro dos processos comuns. Então, se eu tenho outros softwares, se eu tenho outros processos que já estão sendo trabalhados dentro da minha matriz produtiva, quando eu faço a inclusão do Fusion, a ideia é que ele possa integrar esses elementos e customizar alguns processos. Ou seja, eu posso ter processos que vão ser desenvolvidos de forma periférica ao projeto original da empresa, e aí a migração e a transição desse ambiente que o Fusion cria para os projetos principais e vice-versa, tem que se ser e tem que acontecer de forma bem fluida, e é que acaba acontecendo pelo fato de trabalhar com os APIs abertos. A documentação é um espelho e é um retrato daquilo que eu preciso gerar. Então, a gente tem essas vantagens em 2D de trabalhar com documentos
abertos. O que ele não vai ter, né, já deixo de antemão, é que se eu trago um documento de uma outra plataforma, eu consigo visualizar, eu consigo editar, eu consigo fazer modificações, mas eu não consigo trabalhar as alterações e as atualizações de forma simultânea com uma plataforma que não seja a compatível com o Fusion, né? Então, eu só vou ter esse dinamismo e esse praticamente trabalho em real time se eu trabalhar com duas plataformas compatíveis. Se eu tenho plataformas diferentes, eu consigo editar, consigo gerar informações, mas eu não consigo fazer um trabalho simultâneo. A forma que eu tenho para poder gerar conectividade é quando eu entro com uma extensão do Fusion chamado Manager, que é a parte de gerenciamento, aí eu consigo fazer o tráfego dessa documentação em outras extensões e fazer algumas edições. Isso eu consigo fazer, mas trabalhar de forma concomitante duas plataformas, eu com Fusion e uma outra base ou um outro núcleo com outro tipo de software, aí já não consigo, tá? A parte de Generative Design, que com certeza é um dos elementos que mais contribuem hoje para o conceito de manufatura inteligente, de manufatura pensando em sustentabilidade, visto que um produto que eu gero de forma final, ele com o conceito do design generativo, mais o IA, que é a inteligência artificial acoplado, faz com que eu vença várias etapas que até então eram necessárias para me chegar no produto final. Eu acredito que dentro da engenharia não existe setor e não existe segmento que gere mais sucata, que gere mais material sem um fim produtivo do que a área de prototipagem. Por quê? Porque a prototipagem ela pode trabalhar dentro de dois pilares muito claros. Ou o pilar da tentativa e erro, que era muito comum no passado, ou seja, eu vou fazendo e vou vendo se dá certo, e vou testando, e aí eu vou vendo que normalmente os primeiros modelos não dão certo, e aí, pelo aprendizado de um modelo errado, eu vou melhorando o modelo subsequente, e essa curva de aprendizado até chegar no produto final, ela vai me deixando para trás um rastro de resíduo, um rastro de materiais que eu não tenho um fim produtivo para eles. Então, dependendo de como eu me preparo para esse processo de tentativa e erros, eu posso gerar uma quantidade muito grande de protótipos não funcionais e, consequentemente, gerar uma quantidade de resíduo muito grande. O outro pilar é quando eu trabalho a área de desenvolvimento de produto baseado em inteligência artificial, baseado em processos de manufatura inteligente, e aí eu vou criando toda uma trilha de aprendizado num mundo extremamente controlado e virtual, que são os mundos de prototipagem digital, até o momento que eu tomo a decisão de partir para algo efetivo. A hora que eu tomo a decisão para partir para um modelo efetivo, seja os modelos físicos, os modelos reais, a probabilidade de eu ter esse mundo ou ter esse produto com um nível de rejeição muito grande se torna bem menor. Então, hoje, esse conceito de prototipagem, usando essas tecnologias, usando esses recursos que alguns softwares têm, e o Fusion é um deles, faz com que eu ganhe muito em produtividade, eu ganhe muito em integração de conhecimento, ou seja, eu tenho diversas pessoas trabalhando de forma colaborativa para a construção desse protótipo final, sem a necessidade de gerar resíduo, gerar material não produtivo, e outro aspecto importante, sem a necessidade de fazer investimentos sem uma base concreta se efetivamente esse investimento vai gerar negócio. Então, eu consigo fazer toda essa customização e isso, com certeza, é ganho tanto em termos de processo produtivo quanto de meio ambiente, tá? Algumas empresas já fazem a integração dentro desse conceito do segundo elemento que mais gera problema de desperdício, de sucata, de impacto ambiental, que é os equipamentos eletromecânicos, né?
hoje, boa parte de quase tudo aquilo que nós desenvolvemos tem um contexto eletromecânico e são dois elementos que eram tratados até pouco tempo atrás de forma separada. Tinha um pessoal que desenvolvia a parte de design estrutural e uma pessoal que desenvolvia a parte de eletrônica, e em um determinado momento eu tentava unir os dois e ver como que eles se encaixavam. E nem sempre esse processo era um processo feliz. Quem nunca viu aquele produto que você tem, ele que a hora que você vai desmontar para fazer uma manutenção, a impressão que se dá é que nunca ninguém teve a preocupação de fazer a colocação dos componentes eletrônicos dentro desse dispositivo e tirá-los, porque o acesso é horrível, você começa a fazer a abertura de uma tampa de proteção, as presilhas quebram, a placa começa a aquecer demais numa determinada região e começa a comprometer a estrutura mecânica da base de proteção, dos cases de proteção. Então, isso hoje você consegue customizar muito e minimizar muito quando eu trabalho com eletrônica e mecânica se conversando dentro de nuvem, dentro de um software, e a gente vai ver um pouco como isso funciona. E aqui alguns relatos de empresas que têm esse conceito, né? O Fusion permitiu que nossos engenheiros mecânicos e eletrônicos ou elétricos trabalhassem junto de forma colaborativa, né? Então, como que eu consigo isso? Eu consigo, através de um dispositivo eletromecânico, eu consigo fazer ensaios de dissipação de calor, eu consigo fazer estudos de frequência, de dilatação, de pulso eletroeletrônico através de um dispositivo, tudo integrado. Então, eu faço uma modificação no meu dispositivo eletrônico, ele começa a gerar maior intensidade de calor ou menor, automaticamente a performance dos componentes eletrônicos mudam e eu passo a ter uma nova curva de comportamento. Então, eu consigo através dessas conexões que eu tenho dentro da plataforma. E como que eu consigo também avançar em termos de processo? Se eu tomo uma decisão aqui, ó, para melhorar essa dissipação de calor de uma placa, alguma coisa assim, e isso está ligado diretamente à mudança de algum posicionamento, de um componente, de um terminal, gerando outro perfil de trilha de comunicação, eu consigo fazer esse ajuste para a parte mecânica. Ele pode me gerar uma nova placa, customizando áreas que eu não tenho a necessidade de ter nem componentes eletrônicos, nem componentes mecânicos. Então, eu tenho um ganho de custo em termos mecânicos, porque eu tenho áreas que eu não tenho a necessidade de ter estruturas mecânicas. Consequentemente, eu tenho uma redução de custo, tanto na concepção da placa eletrônica quanto de componentes, e até o posicionamento de CIs, ele dá-se de forma inteligente. Como eu consigo criar uma conexão de CIs, que são circuitos integrados, percorrendo a menor distância possível entre um ou dois elementos. Então, esse estudo inteligente de IA para o que a gente chama de PCB, ou seja, placas de circuitos eletrônicos, ela me ajuda muito. E aí eu passo a ter um produto que conversa a parte estrutural com a parte eletrônica. Como todos eles estão na nuvem, a partir do momento que eu abra um projeto e eu faça qualquer modificação em uma das abas, ele automaticamente atualiza as outras. Ou seja, eu não tenho a necessidade de cada circuito que eu vou fazer gerar uma placa nova, gerar um outro dispositivo mecânico, ele vai fazendo as adequações desde que todos esses elementos estejam associados à mesma conta Fusion. Se eu quiser fazer uma integração entre os departamentos, como foi citado naquela fala de um cliente da Autodesk, eu tenho que ter a galera de mecânica e a galera de eletroeletrônica com contas Fusion conectadas no mesmo sincronismo, e aí eu consigo fazer as adequações. Outros processos extremamente interessantes, quando se fala em customização de materiais, de sustentabilidade, de geração de resíduo, de processos, são os processos de fabricação CAM. Hoje, você tem dentro de vários elementos, e o Fusion é um deles, a possibilidade de construir virtualmente algumas soluções prévias
evitando a necessidade de você fazer aquisição de máquinas de forma inadequada, né, ou de forma não validada. Desenvolvimento ou não desenvolvimento de dispositivos de fixação. Eu consigo fazer isso dentro desse ambiente CAM. Definição de processos, né? Quais são os melhores processos, as melhores práticas para mim poder desenvolver. A utilização ou a experimentação de placas, de ferramentas, de dispositivos de fixação, sem a necessidade física de construir, testar e chegar à conclusão que não deu certo. Se vocês já tiveram a oportunidade de entrar num departamento de ferramentaria ou de manutenção de uma empresa que não tem tecnologias imersivas como a gente está demonstrando nessa aula, com certeza você se deparou com aquelas prateleiras cheias de dispositivos, alguns cheios de pós, alguns equipamentos jogados num canto que você percebe que há muito tempo ninguém mexe. O que é aquilo? Aquilo é o retrato da tentativa e erro que eu disse a vocês num determinado momento. Eu vou fazendo as coisas, não deu certo, eu vou encostando, vou fazendo outras. Então, quanto mais eu vejo dispositivos inativos, né, dentro dessas áreas de manutenção, de ferramentaria, de suporte, maior é o índice de tentativa e erro que eu tive e, consequentemente, maior é o índice de desperdício que eu acabo gerando. Modelos de fabricação também, eu posso trabalhar com dispositivos complexos, trabalhar conceitos de fixação. Eu me lembro muito bem que um dos grandes desafios dentro dos processos de manufatura eram peças que iam se tornando complexas pela evolução dos modelos paramétricos, pela evolução de modelos orgânicos, para mim fazer fixações em máquina e dispositivos. Então, eu tinha que desenvolver dispositivo específico, a hora que eu ia colocar ele fisicamente, ele não conseguia fixar, e aí caía naquele ciclo que eu acabei de dizer, tentava adaptar esse dispositivo, não dava certo, até que no momento que eu jogava fora, usava outros dispositivos. Os processos de manufatura contínua e de processos de produção seriada, ele demanda que eu tenha elementos inteligentes de fixação, de proteção, e quando eu não tenho o ambiente de CAM, o ambiente de manufatura digital para poder trabalhar esses conceitos, eu tenho que fazer dentro daquele modelo que eu já disse, tentativa e erro para ver o que dá certo. E aí o custo acaba se onerando. O mesmo serve para dispositivos de manufatura, então qual o melhor tipo de fixação, qual o melhor tipo de processo, eu vou fazer em uma etapa, duas, três, ou seja, tudo aquilo que estava inserido em profissionais com largas experiências de processos de manufatura, e onde eu dependia desse conhecimento ser passado ou ser compartilhado com outros níveis do processo produtivo, e aí eu também dependia muito de como esse outro nível entenderia o que estava acontecendo. Hoje ele passa a ser sistêmico. Eu tenho isso dentro de uma plataforma, dentro de um modelo de gerenciamento, e todo mundo que tem acesso a esse modelo tem a sistematização desses processos aqui. E aí, um dos grandes pontos positivos de produtividade. Quando eu começo a crescer, quando eu começo a entender que tudo isso que a gente está trabalhando nesses webinars e hoje na parte de processo produtivo, ele faz sentido, ele é importante para que eu me mantenha no mercado, para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir, para que eu possa buscar novos negócios e novas oportunidades, eu começo a ver a necessidade de investimento. Isso é um processo natural. Agora, como eu vou fazer investimento se eu ainda não tenho a certeza efetiva se aquele investimento vai me gerar o resultado que eu espero? Então, se você não tem a tecnologia, você vive aquela dicotomia para você saber o que você vai fazer. Eu vou investir, e se não der certo para um determinado produto, eu vou tentar arrumar outros produtos que dão certo para a máquina, e aí eu inverto o processo, né? De vez eu fazer investimento de equipamentos para melhorar a produtividade, quando eu erro na compra de equipamento, eu começo a tentar buscar produtos que sirvam para aquela máquina que eu fiz a adequação. Então, como eu consigo equacionar esse momento de crescimento com o investimento de forma assertiva? As plataformas que você tem hoje, e o Fusion é um deles, eu tenho diversos fabricantes de máquinas, de ferramentas, de equipamento, de dispositivos que disponibilizam
toda a estrutura funcional, toda a estrutura técnica dos seus equipamentos ou ferramentas para que eu possa treinar e para que eu possa utilizar dentro dos ambientes virtualizados. Dessa forma, eu posso tomar uma decisão mais assertiva se o investimento que eu vou fazer vai me gerar o retorno que eu espero ou não. Desta forma, eu tomo uma decisão de investimento aplicado e real somente para os modelos que me dão o resultado que eu espero. Então, essa loja e esse parque de produção industrial virtual é um dos grandes ganhos e é o que me ajuda muito na sustentabilidade dos meus processos. Eu tenho gestão de dados é outra coisa muito interessante. Num passado não tão distante, você só conseguia trafegar dados que trabalhavam dentro das mesmas extensões. Então, eu tinha que ter arquivos que eram desenvolvidos dentro das mesmas extensões e as soluções e as alterações que eu fazia, elas eram baseadas dentro desse ambiente. Hoje você consegue entender que uma tomada de decisão, uma gestão de manufatura, ela não trabalha só com dados funcionais, com dados de arquivos de execução, que é o que a gente chama. Ela tem também os arquivos de gestão, de indicação, de performance, de direcionamento, e eu consigo hoje, dentro de plataformas como o Manager, que eu já citei no webinar de hoje, fazer com que esses elementos se conversem e fiquem alocados dentro da mesma área. É claro, cada tomada de decisão, ela requer que eu entre, de repente, para uma plataforma mais específica. Por exemplo, se eu tenho uma planilha de Excel que tem informações interessantes, a hora que eu tiver que fazer alterações, eu posso fazer a armazenagem e o fluxo dessas informações dentro da extensão do Manager, e todas as pessoas que tiverem dentro dessa plataforma vão ter as informações em tempo reais. Só que cada vez que eu tenho que fazer uma edição, eu tenho que abrir a planilha de Excel num aplicativo específico. A mesma coisa com desenho, a mesma coisa com outras ferramentas, inclusive softwares de MRP que você tem no mercado também consegue se comunicar. Ou seja, eu tenho uma área onde as ferramentas se conversam, porém se respeita a particularidade e o nível de interação de cada uma delas, tá bom? A parte de gestão, então, eu crio fluxogramas e dentro desse fluxograma parece um mapa mental, né? Alguma coisa nesse contexto. Eu vou clicando dentro de cada uma dessas abas e ele vai me gerando as informações e os elementos. É como se fosse uma fábrica, um processo de manufatura planificado em diversos setores. E aí eu consigo interagir dentro desses setores, eu consigo gerar informações dentro desses setores e o que é mais importante, gerar conexão com setores subsequentes. Ou seja, eu crio um fluxo contínuo de informação e isso me ajuda muito, muito na tomada de decisão, seja para processos de manufatura, seja para processos de gestão estratégica. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com equipamentos que têm um nível de investimento muito alto e um nível de adequação para processos de manufatura muito complexo, sem necessariamente não testá-lo para ver se esse é o caminho para resolver o meu problema. Então, por exemplo, máquinas que saem de um padrão convencional de 3 eixos, de 2 eixos, podem ser testadas e podem ser validadas de forma prévia, evitando gastos, investimento, quebra de ferramenta e coisas nesse sentido. Então, eu tenho vários elementos que eu posso trabalhar. Existe nas extensões uma ferramenta muito interessante que se chama Nesting, que é uma ferramenta que ela faz um estudo de aproveitamento de chapa. Então, eu tenho que fazer um determinado produto, eu trago os templates desse produto para dentro de uma chapa pré-definida e ele faz um estudo de customização, definindo o posicionamento, colocação de cada um dos componentes de forma inteligente dentro da placa. E aqui é mais uma evidência e uma constatação da importância de o IA dentro dos processos. Antes de você ter esse estudo de customização de processos, você fazia isso na mão. Tinha alguns softwares que ajudavam, mas com um estudo de percentual, ou seja, ele fazia
qual o percentual eu vou ter numa chapa de material efetivo, qual é o percentual que eu vou ter de material não efetivo, e aí ele entendia que o não efetivo era sucata. Hoje não. Hoje ele faz posicionamento, eu defino processo, por onde ele começa, por onde ele termina, qual é o rendimento que ele vai me dar, ou seja, softwares de extensão trabalhando com a inteligência artificial. E dentro desse contexto, como funciona a dinâmica das informações nesse mundo que a gente considera ser um mundo que temos caminhado e eu acho que é um mundo sem volta? Você tem as engenharias dentro de um nível de geração de informação, você tem analistas e gerentes de compra integrado, porque tudo que eu estou fazendo aqui, ele demanda e gera ações. Então, esse mundo de comunicadores, de comunicação, eles, através dessas ferramentas que eu acabei de dizer, de interatividade, eles começam a criar relações não só internas, como externas com cliente, fornecedor e subcontratados. Aí que acho que está o grande pulo desses processos. Hoje a gente tem os processos internos muito bem estruturados com diversas ferramentas. O grande desafio é como que eu trago esse outro universo, que é um universo às vezes não tão bem estruturado e com processos diferentes, para dentro de um processo já pré-estabelecido, pré-elaborado. Então, hoje, nós temos esse desafio, é entender o que o meu cliente efetivamente quer, na velocidade que ele quer, e fazer todo esse processo se ajustar, todo esse processo responder de forma rápida. E aqui você tem na mesma dinâmica, porém, num sentido contrário, fornecedor, né? Então, como que esse cara consegue entender o que está acontecendo aqui para que eu possa ter um nível de satisfação muito grande com o meu cliente final? Então, todo esse processo é o que a gente busca e é a partir dessas comunicações, do uso adequado desses processos e das ferramentas que a gente vai chegar no nível de produtividade muito alto, né? Então, eu tenho hoje 3 ambientes que a gente considera como ambientes extremamente importantes para que isso ocorra, né? O processo de fabricação, o processo da inteligência artificial, o generative design, que é a parte tecnológica, e as simulações. Se eu tenho esses 3 caras trabalhando de forma integrada, né, apoiada por uma base que é o Fusion, eu começo a ter acessos, eu começo a ter elementos de construção, elementos de tomada de decisão se integrando a todo esse processo. Ou seja, eu sei o que eu estou comprando, eu sei o que o cliente vai receber, eu sei o que está sendo feito de modificação e eu sei em que status que está o meu produto final. Então, aqui, para não ficar só na teoria, eu preparei algumas coisas aqui para que vocês possam ter oportunidade de ver. Então, eu vou abrir o Fusion aqui, ó, e vou mostrar algumas coisas inteligentes bem rápido, tá? Para que você possa entender. Customização. Como eu consigo trabalhar customização? Então, você Douglas, imagina o seguinte. Oi. eu acho que ele está na sua tela da apresentação, não está na tela do Fusion. Então, deixa eu voltar aqui. Vamos ver se agora vai. Você tem 2 monitores. Aí, daí foi. Uhum, Oi. Então, beleza. ó, imagina o seguinte, ó. Eu tenho uma peça e eu quero aplicar o seguinte. Essa é uma peça que me gera material. De repente, um material desnecessário, ou seja, eu estou colocando uma quantidade muito grande de material sem a necessidade. E como eu vou conseguir customizar isso daí? Como que eu vou conseguir, de repente, achar qual o melhor produto para uma determinada situação? Eu tenho uma carga aplicada aqui, tá? Então, todo o processo está aqui, ó. Tipo de material, carga, tipo de contato, que é onde está apoiado. Como eu consigo pegar esse produto aqui e trabalhar o conceito de sustentabilidade, ou seja, de evitar de ter material que não agrega nada ao meu processo. A hora que eu faço esse estudo de otimização, ele vai fazer isso aqui, ó. Eu vou aplicar a carga e ele vai me dizer isso aqui, ó. Toda essa área cinza interna são áreas que, teoricamente, eu não preciso ter.
Se eu quero trabalhar dentro desse limite, eu conseguiria ter a peça somente com essas áreas estruturais aqui. Aí você vai falar, pô, Douglas, mas essa área aqui embaixo é uma área avermelhada. Eu posso melhorar? Eu posso melhorar. Mas ela está numa condição crítica que, mesmo eu tendo as áreas avermelhadas, os pontos aonde você vai pôr a força aplicada, ela está protegida. Então, eu tenho toda essa área para mim poder trabalhar na redução de material, na redução de custo. Esse é um tipo de estudo muito interessante que eu consigo fazer. Quer ver outro estudo interessante que a gente consegue fazer com o Fusion? Eu consigo fazer isso aqui, ó. Imagina que eu vou montar um dispositivo qualquer, e estou desenhando, e estou projetando, e eu quero saber o seguinte, pô, será que isso daqui, a hora que eu for montar, ele vai conseguir ter a montabilidade bem feita? Será que eu vou ter alguma área que não vai dar certo? No passado, eu tinha que fazer peça por peça, colocar para montar e ver o que acontecia. Se desse certo, ótimo. Se desse errado, eu teria que descartar parte dos componentes ou todos, e isso cairia lá no custo. Como que eu faço isso daqui? Eu faço dessa forma. Eu posso fazer esse tipo de inspeção aqui, ó. Eu marco todo esse conjunto e peço para ele fazer a seguinte análise. Faço uma análise de interferência e coincidência. Olha que eu peço para ele fazer esse tipo de análise aqui, ó. O que que ele vai me fazer, ó? Ele vai me dar um relatório e vai me dizer aonde eu posso vir a ter problema de montagem. Então, se eu olhar por esse relatório aqui, ó, as áreas avermelhadas são áreas críticas. Então, eu consigo ver aqui, ó, que a fixação desse parafuso nessa base aqui eu vou ter problema. Olha as áreas aqui, ó. Como eu conseguia fazer isso antes? E ela me dá aqui, ó, um estudo de onde estão essas áreas, ó, onde eu tenho pontos críticos. Antes de ter esse tipo de tecnologia, era montando e vendo o que acontece. Então, eu tomo uma decisão antes de produzir algo. Isso é ganho de sustentabilidade. Olha lá, o resto das montagens, eu não tenho problema nenhum de interferência. Eu vou ter problema de interferência aqui, ó. E é aqui que a minha engenharia vai trabalhar na modificação dos processos lá internamente. Então, olha quanto eu ganhei, né, nesse processo aqui, ó. Vamos ver outros processos interessantes que eu tenho um ganho de produtividade e evito o desperdício com o conceito Fusion aqui, ó. Deixa eu ver um outro aqui, ó. PCB que eu falei para vocês lá, ó. Quando eu trago um dispositivo, ele me abre aqui, ó, algumas abas. Então, eu venho aqui, ó, eu tenho um esquema elétrico, tá aqui, ó. Ó, o esquema de construção. Eu tenho uma estrutura da placa que ele vai gerar aqui, ó. Olha lá. Eu peço para ele gerar as trilhas. E ele me gera um modelo de placa que eu vou precisar aqui, ó. Se eu tiver que fazer o estudo de customização, ele vai me dando. E eu vou abrindo aqui, ó, outros como, olha lá, PCB, outros elementos que se conversam. Olha a parte de furação de placa, a parte de fixação. Se eu quiser gerar a parte de PCB, eu consigo gerar aqui, ó. Sincronizar, você vê ele gerar aqui, ó. Parte de eletrônica. Placa. Diagrama. Olha lá, diagrama elétrico. Todos conectados. Isso no passado não acontecia. Eu tinha a parte de eletrônica, chegava dentro de um processo produtivo, vinha a parte da mecânica por outro sentido, e os dois produtos tentavam se conversar dentro dos processos. E para fechar o último aqui, ó, em termos de customização,
Eu vou trazer um outro processo aqui, ó, bem rápido aqui para vocês verem aqui, ó. Um dos conceitos de manufatura que mais representa o conceito de sustentabilidade é a manufatura aditiva. Quando eu pego um processo de manufatura aditiva aqui, ó, eu tenho algumas coisas interessantes. Eu tenho um processo de simulação, né? Então, ele permite que eu faça todo um estudo prévio para ver o que vai acontecer. E aqui embaixo, ó, ele vai me dar os possíveis problemas e processos que eu possa vir a ter. Então, se eu tiver alguma coisa parametrizada de forma inadequada, ele já vai me avisar aqui, ó, antes que eu venha para o processo de construção. Ele está calculando conflito, choque, modelo, se vai precisar de suporte, se não vai precisar de suporte, e ele vai me dar uma resposta. Ótimo. Aqui embaixo eu não tenho nada que descredibilize. E aqui, ó, dentro do processo, eu tenho algumas coisas interessantes. Quais são as coisas interessantes? Ele já me fala o tempo que eu vou precisar para poder fazer essa peça. Ele me dá a quantidade de camada, e aí, na hora que eu mando ele fazer lá a simulação, o que eu consigo fazer? Ele vai fazer toda a simulação desse processo, ele vai me mostrar se tiver alguma área de conflito, as temperaturas que ele vai ter que trabalhar, se está temperatura externa, interna, ele vai fazer todo esse processo. Mas olha que interessante aqui, ó. Vou em ações, imprimir estatística. O que ele consegue me dar? Ó? Ele consegue me dar o tempo de impressão, a quantidade de filamento, quanto que eu vou usar de preenchimento, quanto eu vou usar de casca, se eu vou usar suporte, que é um material que depois me gera descarte. Nesse caso, eu não estou gerando suporte. Mas por que você não gerou, Douglas? Porque quando eu fiz a análise aqui de calcular, ele me disse aqui embaixo que não precisava de suporte. Hoje é muito comum as pessoas colocarem suporte de manufatura aditiva sem ter um estudo inteligente e customizado, porque tudo aquilo que eu coloco de suporte e adesão aqui, ele me gera resíduo depois. Esse é um dos grandes problemas da manufatura aditiva, é evitar a geração de resíduo através do suporte. E aí ele vai me dando aqui, ó, um monte, e olha que ele me dá aqui, ó, custo de carga. Então, eu consigo calcular qual é o consumo de energia que eu vou ter. Nesse caso, como ele está parametrizado em dólar, ele faz o custo da energia por dólar. Mas eu consigo aqui, ó, nesse caso, essa peça, para mim fazer uma peça de 29 gramas utilizado aqui, ó, eu vou gastar 0,52 kWh, e aí você pode fazer pela customização, a $1 aqui, meio dólar por peça. Eu tenho um custo de geração de energia que eu vou precisar aqui. Coisas que você não tinha no passado. E aí você tem vários outros elementos aqui. Se deixar, eu vou ficar a tarde inteira aqui mostrando para vocês. Muito bom, Douglas. Interessante. Essa integração é importantíssima, né? Porque ela permite essa integração, essa previsão toda, economia reduz desperdício, você prevê material, daí você prevê compras, né? E aí o uso da inteligência artificial também, através do desenho generativo, né? Bem, Muito bacana. É uma transformação total mesmo na maneira de produzir, né? Comparação que você fez com a fábrica de antigamente, que encontrava as coisas lá, né? Gostei. você sabe que hoje E a eu gente já falei viu isso, né? já, eu estava conversando hoje com os trabalhadores que estavam na faculdade, e eu fiquei com inteligência artificial como uma disciplina e banco de dados. E aí a gente estava conversando, eu falei para ele, você imagina, para quem veio dos anos 70, 80, que todas as informações eram feitas em arquivos, em heliográfica, que você colocava dentro de armários, fechado, com um gaveta, um monte de coisa. E cada vez você tinha que buscar essas informações. Se você não soubesse onde estava cada coisa, você não achava. Quando saía um profissional, praticamente você perdia toda a rastreabilidade. Você ter hoje tudo na nuvem, né? É uma mudança. Nossa, muito mais ainda desse jeito. As mapotecas ali perdidas Lembra-se? no meio das salas. É. Sim. Então, e uma mudança curta, né? Se a gente for parar para ver,
Por isso vem ocorrendo em menos de 15, 20 anos, né? Então, e é aquilo Sim. que a gente costuma dizer, se o profissional, quem está no mercado de trabalho, não tiver essa sensibilidade, não tiver essa visão, ele fica para trás, não tem jeito, né? A mudança é muito rápida. E as empresas de pequena e médio porte, Cláudio, elas estão percebendo que isso hoje é acessível, que nós estamos falando de coisas que não são fora de um padrão. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma dinâmica uma vez usando a inteligência artificial para suporte de quadro com pessoas do Senac, né? Então, fala, pô, inteligência artificial para quem trabalha com design porque se eu defino dois elementos e o computador me faz todos os cálculos do meio, para que eu vou ter que ficar tendo que modelar com a mão, né? Então, é muito rápido e muito acessível. E o jovem gosta de tecnologia, né? O jovem se empolga, né? Eu vejo, eu tenho filhos jovens que trabalham com tecnologia também, e isso daí empolga eles, né? Eu acho que eu vejo assim, presencialmente. E nós que passamos pelas duas fases que você comentou, né? A gente também não é tão velho assim, né, Douglas? Mas a gente viu o antes e o depois. Então a Sim. gente vê o quanto isso realmente transformou a produção, né? Agora, você sabe uma coisa Industrial, né? engraçada, E a Cláudia? construção civil, que é o meu ramo, né? Porque o meu ramo é a construção, que também é um pouco mais devagar a coisa lá, né? Porque aí na indústria já tinha mais tecnologia antes da construção, né? Mas nos dois casos ela transformou Mas muito. avançou bastante, né? Você tem o BIM, hoje você tem Revit, você tem Sim, muita né? coisa, a construção. Agora, você sabe uma coisa interessante, você falou do seu filho aqui, uma coisa que eu também vivo a mesma coisa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa geração, se você é dessa geração que está me ouvindo, é o seguinte: quando você usa a inteligência artificial, ela vai te ajudar num direcionamento prévio de algo, mas a tomada de decisão e a manipulação daquilo que ela está te passando ainda cabe a nós. Se você acha que você simplesmente vai lá no IA, pegar aquilo de forma bruta, colocar, pôr seu nome Sim, embaixo e mandar para frente, esquece. Se você não tiver, fala, pô, legal, ele está me ajudando até um determinado ponto. Ganhei operacionalmente um caminho muito enorme. Só que daqui para frente é a minha contribuição intelectual que vai fazer a diferença. Eles têm que sim, entender isso, né? Você vê, quando eu trago, eu mostrei ali no caso da customização daquele suporte. Eu vou pegar e deixar daquele jeito? Não, eu preciso ver o que vai acontecer na prática. De repente, deixar naquela condição do jeito que está, eu vou correr um risco muito grande. Então, a tomada de decisão e a escolha final ainda é do ser humano. Eu falo, o IA, ele me customiza muito, né? Ele me leva num processo que, de repente, operacionalmente vai levar mais tempo. Mas a tomada de decisão estratégica e o processo criativo ainda está na nossa mão. sim, eles têm que ter conhecimento, porque a inteligência artificial vai simular possibilidades muito mais rápido para eles, mas eles vão ter que analisar qual é a melhor solução. E para isso eles têm que ter um conhecimento da indústria, da engenharia toda, do que eles estão criando, né? Porque senão não Até, adianta nada, né? até porque, né, Cláudia, a gente que, como você disse, a gente veio do mundo passado, você imagina você estar numa mesa de reunião, e isso vai continuar tendo, estamos lá tomando, apresentando um projeto, conversando, e daqui a pouco o diretor chega para você e fala assim: e aí, Cláudia, o que você acha que tem que ser feito nesse caso aqui? Você não vai chegar e falar, espera um pouquinho, aí eu vou lá na inteligência artificial, vou colocar o problema. Não, ele vai efetivamente testar o quanto você tem conhecimento para ajudar na solução. E aí não vai dar tempo, meu amigo. Ou você aprendeu a trabalhar com informações, gerar solução, e entregar coisas inovadoras e diferenciadas, senão não adianta, não vai dar para você ficar o tempo todo. E no dia a dia é assim que acontece. Você tem que tomar uma decisão, às vezes, rápida, baseada no conhecimento que você adquiriu previamente, mas na sensibilidade daquele momento. E aí a inteligência não faz isso para a gente, né? Exatamente, exatamente. É o Eu conhecimento. tentei, eu tentei um dia desse, só fechando aqui, eu sou uma pessoa muito nossa, né, fomos criados fazendo as coisas, não tinha nada pronto, tudo era feito, né, dentro daquilo que a gente conhecia. Um dia desse eu peguei, meu filho, usa a inteligência artificial, ele deu lá tinha um texto para fazer, ele falou, eu vou colocar. Peguei lá, coloquei as palavras-chave, a inteligência artificial me deu quase duas folhas de resposta. Eu não devo ter usado um parágrafo. Porque eu olhava Putz, e falava, não, eu não penso assim, não, eu penso diferente. Eu sei do que é, ela me deu, eu usei acho que um parágrafo, o resto eu fui recriando tudo, porque
É quando você já tem na sua educação criar as coisas, buscar a solução, você olha aquilo e fala, pô, mas não é bem assim, né? Eu penso diferente. É quando você tem senso crítico, né? Você tem poder de análise e decisão. Você não vai pegar algo que vem já pronto e acreditar naquilo do jeito que está, né? Exatamente. Legal? Legal. Muito bom mesmo. Bem, obrigada aí pela apresentação, Douglas, todo o trabalho aí que você teve com a sua inteligência para preparar a nossa apresentação. E, pessoal, que tiver dúvidas aí que está assistindo esse vídeo, né? Vocês podem colocar a pergunta aí no fórum do Fusion, aí no vídeo, abaixo do vídeo, tem o link para o fórum, tá? Então, por favor, coloquem as dúvidas lá, que depois o Douglas dá uma passadinha lá no fórum e responde para vocês, né? Tá bom? Bom, Então, obrigado, pessoal. agradeço mais uma vez, obrigada a todos aqui, agradeço o ETC, com o Maker, por toda essa colaboração. E aí, quem sabe em 2025 a gente volta com mais uma nova série, uma nova temporada, né? Como se fala hoje em dia, do Fusion, né? Fazer Viking, 15 temporadas. É, beleza. O pessoal vai ficar craque no Fusion. Poxa, essa é a ideia. Cláudia, a Obrigado, gente que Cláudio. Obrigado. agradece. Obrigada, Pela... Cláudia, pelo espaço. E obrigada, pessoal, que esteja assistindo. É isso. Tchau, Então, gente. obrigada, Obrigada. pessoal. Tchau, tchau, Até pessoal. 2025. A gente volta aí. Obrigado. Até.